E agora? Se alguém Então, não, sair, se então alguém não sair, vamos. ele pode tentar entrar de novo que eu aceito. Já Mas está. e se não der certo a pessoa entrar de novo? Dá, aparece a mensagem. Tem. Olha, tinha 60 e poucas. Olha, está entrando, ó. Mas ele sai, a pessoa já volta automaticamente. Vamos lá, vamos começar, ok? Pronto, pode passar. Então, já falei, né, que nós vamos dar uma pincelada no conteúdo da Grécia Antiga. Vai, Vilmar. Então, começando aí pela introdução, né? É o quê? O que seria, como seria a Grécia Antiga, né? Se formou da mixigenação dos povos e dos europeus. E o que é essa mixigenação? São a mistura de raças, né? Dos povos e dos europeus, que são povos originários da Ásia Central, dos planaltos iranianos, né? E eles migraram, né? Eles migraram para a região situada no sul da Península Balcânica, entre os mares Jônio, Mediterrâneo e Egeu, né? E daí, depois dessa migração, foram se, né, construindo a história grega. E, de antemão, vamos ressaltar que a história grega é uma história lindíssima, uma história belíssima, cheia de mitologia, cheia de cultura, religião, né? Nós, até hoje, nós herdamos muitas coisas dos povos gregos, né? Herdamos a democracia, o governo do povo, né? Herdamos os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos foram criados na Grécia Antiga. A filosofia, os fundamentos da ciência e do teatro, né, que ao longo das aulas a gente vai se aprofundando mais um pouco nessa história, né, em tudo isso que nós herdamos e que hoje é tão presente no nosso dia a dia, né? Os Jogos Olímpicos, todo mundo conhece, até hoje, né, nós temos, e vai a cada tempo, a cada ano, vai se aprimorando mais. A filosofia, vocês conhecem, entre tantas outras coisas. O teatro, né, que nós vamos vendo com o passar do capítulo. Pode passar para o seguinte, Vilmar. Eu não estou. Então, aqui, se eu não estiver enganado, é a formação da história grega, é isso? Isso mesmo. E eu respondi que como se você fosse ouvir. É a formação da história grega, paizinha. De novo, voltei. Então vamos lá, né? A formação da história grega. Foi uma civilização, né, denominada pelos romanos, tradicionalmente, né? E os historiadores dividem a história grega em alguns períodos, que nós vamos ver a seguir.
né? E também tinha os povos, que também nós vamos ver nos slides a seguir. Paizinho, seu microfone tá desligado. Paizinha, liga o microfone, desligado o seu microfone. Paizinha. Ixi, Maria, parece que desligou, foi tudo. O microfone tá desligado, acho que ela não tá percebendo, ela tá falando lá, com certeza. Saiu, parece aqui. Não, ela tá na sala, só tô... no chat que não tá ligando não o microfone. Ah, meu Deus. Pois é, a gente tá vendo aí o período da história grega. Vai estar dividido em 5 fases. O pré-homérico, o micênico, o homérico, o arcaico, o clássico e o helenístico. São essas 5 fases aí que vai dividir a história grega. Ingrid entrou agora. E o saiu também? Oi, Branco. Oi, Alfanira. Oi, pessoal, estamos vendo aqui a história grega. Oi. Acho que ela tá mandando mensagem para mim. Ela disse que não tá ligando. Ela não tá conseguindo, pessoal. E o Márcio quer seguir o slide? É, eu tô vendo se o Vilmar passa o slide aí enquanto ela vai entrando. Manda ela, sa... Agora nós estamos sem paizinha e sem Vilmar. Manda ela sair e entrar de novo. Ela tá tentando. Você pode ir explicando, Branco. É, mas ela tem que passar o slide lá na sala, na casa Vilmar, dele. Parece que ele também não tá ouvindo. Vilmar? E aí? E agora deu, nem paizinha, nem Vilmar. E o slide não pode passar. Pessoal, a Paizinha, ela tá com problema na internet, pelo visto aí. Ela disse que vai sair, vai entrar outra vez. Vê se dá certo. Isso, vamos passando os Ok. slides. Ei, Branco, então eles. você vai apresentando os slides aí, que eu vou passando aqui, ok? Aí você pede para mim ir passando. É. Ok. Pronto, ela autorizou a gente ir passando aqui o slide enquanto ela entra. Tá certo, tá certo. Só aguardo. Então a gente já viu aí os 5 períodos, né? A cidade minoica dos cretenses, a arqueologia é a principal fonte dos historiadores, né? Para conhecimento da civilização minoica. Como assim a arqueologia? O estudo, né? De restos de ossos, de matéria, que ao longo do tempo a gente vai vendo qual o período que eles pertencem. Os palácios cujas ruínas foram descobertas e estudadas a partir do final do século XIX. Datam um período anterior a 2000 a.C. Só para a gente ver aí o período, como a história ela é tão interessante, que já começou a falar de história 2000 anos antes de Cristo. A gente conhece a nossa história a partir de Cristo, né? Do qual deriva o nome dessa civilização. Faz referência a uma dinastia ou a um título do rei
Minos. Por isso, o período que a gente vai entender aí como minoica, né? As ruínas Quinosos, a cidade de Palácio, permitem formular hipóteses da existência de uma monarquia na qual o poder se fundamenta no domínio do mar. A tassocracia poderio político e econômico de um Estado baseado no domínio das rotas marítimas comerciais, devido domínio dos mares por Estados e Império. Como assim? A gente sabe que existe a questão do poder econômico para os reinos. Como naquela época não tinha internet, não tinha trem, não tinha avião, todo o domínio do comércio era via as embarcações marítimas. Então, quem tinha a proximidade com essa região, tinha o poder. Pode seguir, Vilmar. Eu tentei passar aqui no meu computador. Vilmar? Opa, você passou muito agora, eu acho. Volte aí, você passou um slide no meio. Foi impressão minha. Não, passou não. Pode seguir, realmente. Tá? Eu que vi errado. Então, nós temos aqui a sociedade minoica. A religião era matriarcal, caracterizada pelo princípio da fecundidade. A principal divindade era a deusa mãe, fonte da vida e do bem e do mal. A gente percebe que nessa sociedade era muito forte essa questão da fertilidade, né? A mulher poder ter vários filhos, e caso ela não tivesse filhos, era considerado como um castigo, né? Uma mulher seca. Essa importante civilização prosperou até o século XVII a.C. Nesse momento, já havia surgido na Grécia continental um novo grupo humano. Pode seguir. Lembrando que estamos falando da sociedade do rei Minos. Agora vamos no novo período, que é o período pré-homérico, né? Antes do governo de pré-homérico. Os indo-europeus começaram a chegar à região da Hélade por volta de 1500 a.C. Os primeiros a chegar foram os aqueus, arianos de origem indo-europeia, e se estabeleceram em Micenas, uma cidade da Grécia continental. Por cerca de 2 séculos, houve a miscigenação, a mistura, em contato entre os cretenses e os aqueus, até que em 1450 a.C., os aqueus invadiram a ilha de Creta, e os cretenses foram dominados pelos aqueus. Micenas passou a ser o centro econômico, político e cultural da região. Não havia unidade política entre os micênicos, e sim reinos independentes, cujos governantes se dedicavam à guerra. Prova dessa atividade guerreira aparece em um dos poemas épicos atribuídos a Homero, a Ilíada. Essa obra relata a guerra travada pelos aqueus contra a cidade de Troia, atual Turquia. Pesquisas sugerem que, de fato, houve uma guerra para saquear a cidade, rica de tesouros que foram pilhados pelos aqueus. O domínio micênico perdurou até o século XVII a.C. Nesse momento, uma nova onda de invasões de tribos indo-europeias, eólicos, jônios e dórios, chegam à região, mas os dórios acabam com a hegemonia de Micenas e vários grupos fugiram da região. Esse episódio ficou conhecido como primeira diáspora. A diáspora é essa separação dos reinos, dos povos daquela região. Pode seguir, Vilmar. Então agora nós estávamos no pré-homérico, agora nós estamos no período do governo de Homérico. Então, o período que chamamos de Homérico iniciou-se com a primeira diáspora, e a sua característica predominante é a organização
da população em comunidades agrícolas, pequenas e fundadas no princípio do coletivismo igualitário, os genos. Geno é uma unidade econômica, social, política e religiosa. Cada geno era uma família que produzia de forma coletiva tudo o que pertencia a todos. O geno era comandado por um patriarca, pater, um homem da família considerado mais velho e mais sábio, responsável também pelas atividades religiosas. No período homérico, predominou a comunidade gentílica. Pode passar, Vilmar. Paizinha voltou? Não, né? Muitos grupos afetados pelos Voltei, constantes... Branco. Quer seguir, Paizinha? Onde é que você parou aí, por favor? Nós estamos no governo, no reino, no período homérico. No período homérico? Sim, após a diáspora. Bom, né, gente, primeiro eu queria pedir desculpa, viu? Eu não conseguia mais entrar, eu fui reiniciar meu telefone, até que deu certo, né? Mas é graças a Deus que tem o Antônio Holanda aí para né, nos socorrer. Então, você já falou o período homérico aí do Lisade, Branco? Já começamos nele, a gente está dando continuidade aí no momento da diáspora. Bom, então assim, né, como eu não estou com um material aí eu estou fazer um pequeno, falar um pouquinho dos tópicos, né, do período pré-homérico, período homérico, arcaico, né, o Branco já iniciou aí, né. Então, o período homérico, ele se refere o quê? Se refere à história da Grécia Antiga, né, que começa, né, com a invasão dos dórias, né? Isso aí o Branco já tinha, né, falado. Então, agora eu vou falar um pouquinho do período, né? Qual é o próximo período, Vilmar? O arcaico. Período arcaico, né? É o nome que se dá ao período da Grécia Antiga, em que ocorreu, né, geralmente, o desenvolvimento cultural, político, social. Como eu falei no início, a Grécia Antiga ela é bastante rica no seu desenvolvimento cultural, político, né, e social. Pode passar, Vilmar. Então, esse aí ainda é do período arcaico, né? Eu queria me adentrar um pouquinho em Esparta e Atenas. Esparta, né? Se vocês conseguirem ver e acompanhando aí, seria ótimo. Se não, só me ouvindo, né? Esparta, ela era o quê? Ela era a principal cidade de uma região chamada Lacônia. Os espartanos, eles veneravam a rigidez militar e gostavam de governar com dureza. Então, desde cedo, as crianças, os meninos, né, eles já eram preparados para lutar, para o militarismo. Eles não tinham direito, né, a uma educação, até porque nessa época, né, era um pouco difícil. Então, mas eles já eram o quê? Já eram preparados
para o militarismo. As meninas, elas já eram preparadas, né, para os serviços de casa, serviço doméstico, para o casamento, né? E a sociedade esparta, eles não se interessavam por arte ou filosofia, né? Isso para eles não fazia a menor diferença. Eles valorizavam o quê? Se era uma cidade onde o forte era o militarismo, eles valorizavam o quê? A força, a coragem, a obediência, né? Eles valorizavam os guerreiros, né? Valorizavam as pessoas que estavam à frente, né, do militarismo. Então, eles não valorizavam essas coisas, que é uma diferença entre Esparta e Atenas. E daqui a pouco nós vamos ver que Atenas já era totalmente diferente. Ela valorizava filosofia, arte, tudo. E a Esparta era o militarismo. Pode passar, Vilmar. Atenas, né? Aí. Então, o que falarmos, né, de Atenas? Atenas foi a principal cidade da Grécia Antiga e, em conjunto com Esparta, é dos modelos utilizados para entender a organização política dos gregos. Foi um grande centro cultural, influenciado principalmente pelo intenso comércio com as regiões vizinhas, né? Só lembrando uma coisa assim que a gente tem que ter em mente, né? Só lembrando que Atenas e a Esparta foram as duas maiores cidades da Grécia Antiga, né? A importância é que a Atenas criou a democracia e a Esparta, como eu falei, era uma cidade militar. E como em tudo sempre tem aqueles que não se gostam, né? Atenas e Esparta também, né? Eles não se bicavam, né? Eles não iam muito com a cara um do outro, né? Mas mesmo assim, elas juntas, né? Elas conseguiram vencer os persas. Atenas e Esparta nos deixou um grande legado na área da filosofia. Se vocês recordarem, eu falei lá no início, né? Os legados que a Grécia Antiga nos deixou: a filosofia, a arquitetura, a matemática, né? Os Jogos Olímpicos, né? Entre outros. Esparta, por ser uma cidade, né? É uma cidade militar, ela não deixou muita herança na área intelectual. O que ela nos deixou foi que ganhasse valor ganhar a guerra. Deixou o militarismo, deixou a força, a obediência, né? E Atenas já era uma civilização, né, que nos deixou grandes legados, que até hoje a gente vem convivendo e com isso, né, com a filosofia, a arquitetura, a matemática, o teatro, os Jogos Olímpicos, né? Então, assim, Grécia, ela tem uma história
tem muitas coisas para a gente debater, para a gente pesquisar, para a gente investigar, né? Não, vocês também podem e devem fazer isso para se aprimorar mais sobre o assunto, né? E é isso. Por hoje, né? Já estão falando aqui no chat que acabou, né? E, assim, eu queria pedir desculpa a vocês, né? Pelo que aconteceu, assim, entre e sai, né? Que não deu nem pra gente falar um pouco sobre o assunto. E nesse entre e sai da internet, cai e tem que voltar de novo, a gente fica uma pilha de nervo, porque é muito ruim. A gente tá começando o conteúdo, a internet cai. Aí começa tudo de novo. Então, assim, só fugindo um pouquinho e tomando um pouquinho do horário do outro professor. O que eu gostaria mesmo era de estar presente com vocês, na sala de aula, olhar no olho, poder abraçar, mas vocês sintam-se abraçados por mim. E vocês sabem que podem contar comigo a qualquer hora, né, em qualquer momento. Vocês sabem que podem me procurar. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar mensagem no PV, que eu vou estar fazer o possível para ajudar vocês. Um grande abraço, um grande beijo. Fiquem com Deus. E eu vou sair morrendo de saudade de vocês. Eu vou sair quase chorando já. Pois tchau e muito obrigado. Sua aula foi boa. Poderia ter sido melhor, Guilherme, se a internet não ficar só indo e voltando. Mas é o novo, né? A gente tem que se adaptar. Beijos, galera. Beijo! Tchau. Quem é agora, Branco? Bye, bye. Boa pergunta. Agora Você é o Alan, você é a Eu vou Lúcia. olhar. é a Lúcia, Branco. Alô, é a Lúcia. É a Lúcia. Lúcia? Acho que a André tá em outra. Ah, tá, chegou. Tô aqui. Geografia. Ah, Sociologia. Eu é sociologia. A próxima aula agora é a Isso, minha, já começou. Vilmar. Pronto. Nós vamos falar. Eu queria, em primeiro lugar, dar boa noite para vocês do primeiro ano A, B, C e D. Eu trabalho no Anex. Eu sou professora das humanas. Trabalho com a humanas em São Gonçalo. E queria desejar a vocês uma boa noite. E vou falar um pouquinho sobre a sociologia. Eu queria mesmo era estar com vocês, presente em sala de aula. Mas como não pode agora, né, por enquanto, a gente não vai poder estar presente com vocês, então agora vai ser aula remota, assim e assim. Eu gostaria de passar um pouquinho da filosofia para vocês. Eu vou trabalhar com vocês. Eu pedi para vocês trazer o livro didático de vocês. Se vocês tiverem trazido, vocês peguem. Vocês estão vendo o slide? Ainda Branco? não, tá aparecendo não. Agora vai começar. Aparecendo não? Começou. Tá ok, Lúcia, pode iniciar. Pronto. Pode conversar. Aí, pronto, a gente vai falar sobre um pouquinho. Vocês tiveram o livro de vocês, de sociologia.
Hein, gente? Vou pegar aqui, já tô Vocês trouxeram o livro de vocês de sociologia? Eles estão respondendo no chat que sim. Que sim? Pois é, eu queria que vocês pegassem no capítulo 5, na página 108. No capítulo 5, na página 108, ele vai falar sobre o quê? O título aí, quem é que pode responder para mim? Repete a página para mim, por favor. 108. Sociologia, página 108. Capítulo 5. O meu é Platão, o mundo das ideias. O seu livro de filosofia, tá? É raça, etnia. É isso aí? Isso, muito bem, muito bem. Pronto. É filosofia ou sociologia? É sociologia. Não, pera. Sociologia, amor. Sociologia. Livro de sociologia. Na página 108. Que tem um título que dá o quê? Raça, etnia e o que é outra palavra? Multiculturalismo. Parabéns, muito bem. Aí, na página 110, ele vai falar sobre o racismo, né? Vocês estão vendo o slide aí? Estão vendo? Não. Agora tá. Pronto. Aí ele vai falar sobre o racismo. O racismo é o quê? Vocês entendem o quê por racismo? Preconceito de raças. Preconceito de raça e mais o quê? É um conjunto de quê? Porque o racismo é um conjunto de quê? De raça, característica física, pele, formato da cabeça e etc, né? Tudo isso ele faz um conjunto só do racismo. E etnia? O que é que vocês veem por etnia? Tá vendo o slide aí? São indivíduos que pertencem ao mesmo grupo, seja grupo religioso, seja grupo de, digamos que, cor, de língua, entre outras coisas. Raça, né? E outras coisas. Muito bem. Continuando. Qual é a outra palavra que vem no título? Multi o quê? Multiculturalismo. Oi. Muito bem. O que é essa palavra? Vocês entendem por que essa palavra? Multi significa muitos, e culturalismo vem de cultura, então muitas culturas. Muito bem, isso mesmo. Outra coisa que eu queria perguntar para vocês, no livro de vocês, de sociologia, ele vai falar assim, você já apareceu, aí, muitas vezes a gente vê, quando a gente está assim no lugar, as pessoas falam assim, ai, fulano fez isso aí, é coisa de preto. Vocês já viram? Alguém falando assim? Já sim. Muito bem, vocês já viram. Agora saiu uma reportagem um dia desse, dia 7 do mês de agosto, o dia que um rapaz comprou um relógio para o pai dele, e ele foi com uma pessoa só porque ele era negro e porque estava com Vocês viram essa reportagem? Sim, eu vi sim. Eu não vi, Vocês não. ouviram essa reportagem? Não? Eu vi. Mas está lá, dia 7, procura lá a reportagem que está lá. Se você estiver num lugar assim, uma pessoa começar a... É coisa de negro, o que era que você fazia? Que já aconteceu comigo. A pessoa dizer. Tem que dar umas porradas hoje. Fazia. Deixa dar porrada, tem que dar umas porradas em racista e já é.
Primeiro, eu não Não concordo pode com rebaixar a violência, essa senão você vai ser igual a eles. Pronto, Raíssa. Primeiro tem que ver a ocasião, né? Entendeu? Só bater nos racistas já era. Um de cada vez. Tem que ver a Não é ocasião. bater. Porque, Não, um de assim, cada tem que ver a ocasião, por exemplo. Sim, aí um a de cada Bonira, vez. ela é mais branca do que eu. Aí eu vou e mexo com ela. Entendeu? Aí depende. Por exemplo, eu chamo ela, sou loura azeda. Aí ela vai me xingar também, com certeza, né? Depende da ocasião. Com certeza, muito bem. Mas tem muito, assim, de falar com as pessoas louras? Ou só com as pessoas Não, que é negra? tem não. Eu Não acho- existe racismo reverso, não. Só existe contra os que têm pele negra. Negro. Eu acho pra mim que é isso. Eu acho Muito que bem. o que você não gostaria de ouvir, você não devia falar. Com certeza Boa também ideia. compactuo com a Sociologia, ideia da muito bem. Yaponira. E eu também. Só que assim, eu não concordo com a Larissa Como na é? questão de você reprimir racistas com violência, porque se você reprimir com violência, você está pedindo violência. E a questão do contexto, geralmente casos de verdade. racismo, ele não vai acontecer em um contexto de um negro bater em um branco, e sim, geralmente é ao contrário. Verdade. É muito difícil. É muito difícil uma pessoa branco sofrer alguma coisa assim. Você vê que o rapaz tinha comprado um relógio para dar de presente ao pai dele, no Dia dos Pais, estava com o cartão, a embalagem da loja, a sacola da loja, e só porque ele era negro, ele pegaram ele, foi levado a bater lá num canto, e concessivamente, não é? Então, o racismo, ele vem de vários tipos, da cor da pele, da maneira de você falar, a física, e concessivamente. É um conjunto de coisas. Mas na sociologia, eles têm muita coisa boa também para falar sobre o racismo. Hoje em dia, como vocês sabem, tem umas cotas, né, nas universidades para as pessoas que são negras. Minha pessoa, eu não concordo, mas apoio. Mas eu não concordo, porque eu acho assim, não é porque só que a pessoa seja negra, que a pessoa não tem a capacidade de entrar na universidade. Eu acho que a pessoa só porque é negra não pode entrar na universidade igual um branco. E aí, o que é que vocês acham? Com licença, ainda. Eu acho muito justa a questão da cota para pessoas negras, indígenas e etc. Porque é questão de história, entendeu? É questão de coisas que aconteceram no passado que atrasaram muito a população negra e indígena avançaram a população branca. Então, para mim, é muito justa a causa das cotas. Eu sou uma pessoa muito justa, mas eu acho justo ter cota para eles. Depois eu vou olhar, que eu tô com isso. É muito mais difícil eles entrarem numa faculdade boa do que eu entrar, eu que sou branca. Peraí, quem é? Vamos ver seu nome. Qual é seu nome? Que eu tô aqui com o slide, não dá dando para ver seu nome. Raíssa. Raíssa. Então, Raíssa, você acha que seja justo, né? Eu também acho, Raíssa, que seja justo. Mas tem muitos negros muito inteligentes. Eles são muito inteligentes. Dá outro exemplo. Aí, aquele homem que foi morto por aqueles policiais. Vocês lembram? Vocês viram essa reportagem? Aquilo ali foi o cúmulo do absurdo. Bom, professora, eu também queria fazer uma ressalva. Só porque ele era negro? Porque essa questão, eu vi agora uma mensagem, branco não sofre preconceito, é estereotipo, é generalização, branco sofre preconceito sim, mas não da mesma forma que o negro, entendeu? Da mesma forma que as cotas são justas, porque, digamos, vamos pegar o exemplo de uma travesti ela não vai ter o exemplo de entrar na universidade igualmente com você, porque você, por ser mulher, por ser uma pessoa cisgênero, você consegue não sofrer preconceito ou violência dentro de uma escola, enquanto uma travesti
um membro do movimento LGBT, um negro pode sim correr o risco de não conseguir chegar na escola por conta da sua questão anti-escola ou da sua questão pós-escola também, da convivência ali dentro. Isso mesmo, Sim, Luan. é verdade. Concordo plenamente. Muito bem, concordo plenamente com você. É isso mesmo. E no capítulo de sociologia também, que vocês não vão ver agora, que você entrou nessa discussão, mas no capítulo 14 de sociologia, vocês vão ver sobre isso aí. No capítulo 14 de sociologia, vocês vão falar sobre isso aí. Quando vocês chegar lá, vocês vão ver. Eu queria mesmo era estar dentro de sala de aula com vocês, para explicar bem direitinho e ver no olho de vocês o que nós estamos falando agora. Mas, como nós não podemos, que agora está ensino remoto, é desse jeito, então, nós vamos fazendo assim mesmo. Mas, continuando. Quem está com o livro aí, eu queria que lesse o segundo parágrafo da página 110, o segundo parágrafo, lê aí. Qual é um de vocês que vão ler? Segundo parágrafo da página 110. Larissa? Que página é? 110. Leia o segundo parágrafo para mim ver. Vai, meus amores. Pronto, já que ninguém vai ler, deixa eu tentar. Você já parou para pensar em quantas vezes no dia a dia ouvimos expressões do tipo só podia ser preto? Isso é uma coisa de mulherzinha ou ainda propaganda de índio. Percebe-se que tais sentenças têm um tom de recriminação, ou seja, pressupõe a inferioridade de mulheres, negros e indígenas. Ao longo desse capítulo, veremos que teorias científicas e regimes políticos buscaram manter as desigualdades raciais e sociais, fundamentando-se em pretensas diferenças raciais e étnicas. Veremos também que as relações entre culturas diversas fizeram com que se desenvolvessem no país um racismo, a brasileira. Diferentemente de outros lugares como os Estados Unidos até os anos de 1960 e a África do Sul até 1994, em que a desigualdade racial foi institucionalizada. No Brasil, ela acontece de modo dissimulado no cotidiano, ainda que não exista amparo legal. Me desculpa, é porque eu estou um pouco nervosa, estou tremendo. Pois é, eu também estou tremendo. E a internet aqui está cortando também. Aí ele fala o quê? Que sempre teve, né, o preconceito. Eles estão falando direto, que sempre teve o preconceito. Então, como é que a gente pode mudar, né? Como é que a gente pode mudar o preconceito? Não só o preconceito racial de pele, mas outros preconceitos raciais que tem, como já foi citado em aula. Agora eu estou fazendo uma pergunta para vocês, alunos. Do primeiro A, B, C e D. Eu estou fazendo uma pergunta para vocês. Como é que a gente pode? Porque sempre teve preconceito. Como é que a gente pode? Assim, aqui no capítulo, da página 110 do capítulo 5, está falando sobre o preconceito. Sempre teve o preconceito. Como é que a gente pode fazer hoje, no dia de hoje, para tirar mais esse preconceito de nós? O que é que nós devemos fazer? Eu estou fazendo uma pergunta para vocês. A, B, C e D. Assim, o preconceito, eu creio que, como já se diz o próprio nome, preconceito é um conceito prévio. A melhor forma de você destruir um preconceito é você conhecer, é você saber o conceito em si de verdade. Porque não é porque eu sei que o candomblé cultua outros deuses diferentes que eu vou criticar. Eu tenho que conhecer para poder saber se é bom ou se é ruim. Não é porque eu sei que determinada classe social é mais cometedora de preconceito, por exemplo, policial. Eu sei que policiais matam negros, a maioria de favela. Mas não é isso que eu vou generalizar, eu vou dizer todos os policiais matam negros. Isso é errado, porque a gente tem que ver também o outro lado da história. Porque
Tem sim, claro, tem gente preconceituosa no mundo, mas da mesma forma também tem gente que não são preconceituosos e estão naquela classe. Então a gente não pode generalizar. Posso falar o que eu acho? É só finais, porque já estão 7 horas. Oi, posso só falar um pouquinho do que eu acho? Fala aí. Como o Luan falou, que nem todos são preconceituosos, deu o exemplo dos policiais. Assim, eu acredito que tem certos meios de trabalho que não pode haver preconceito de forma alguma, entendeu? E um desses eu acho que é a polícia, né? Tipo, não dá para ter maçãs podres em certas coisas. Imagina se você contratasse um piloto, mas que não sabe pilotar. Não tem como. É a mesma coisa de você ter um policial preconceituoso, que vai tratar com indiferença os cidadãos por causa da cor da pele. E eu acredito que para ser desfeito o preconceito hoje em dia, a gente tem que focar nas crianças, focar em ensinar o certo. Porque se hoje em dia tem preconceito e pessoas preconceituosas, é porque alguém ensinou para aquela pessoa que aquilo ali era errado, entendeu? Que aquilo ali era diferente, sendo que não é. Então, acho que a gente tem que quebrar isso e começar a ser mais ativo e não ter medo de falar sobre e, assim, ajudar a nossa população, né? Isso, Letícia. Até porque ninguém nasce racista, entendeu? Exatamente, a pessoa se torna. Ninguém nasce racista, preconceituoso, homofóbico, ninguém. As pessoas se tornam por conta de ver exemplos, por achar que aquilo é errado, por, sei lá, religião, forma de criação mesmo. Tudo isso são fatores que contribuem, mas ninguém nasce dessa forma. Por isso que é tão importante nós, jovens que temos essa cabeça de hoje em dia, estarmos influenciando essas crianças e também jovens da nossa idade como adultos. Não é porque a gente é mais novo que a gente não tem lugar de fala, que a gente não pode falar, entendeu? Acho que a gente Mas às vezes nem precisa ver, nem precisa. O quê? Tipo, nem precisa ver outra pessoa fazendo para poder fazer. Exato. Não, mas assim, Aponida, no caso do preconceito, eu acho que a pessoa em ver, por exemplo, eu me espelho muito na minha mãe. Muitas das coisas que eu faço, que eu acredito hoje em dia, minha mãe me ensinou a respeitar meu próximo, entendeu? A tratar a pessoa como eu quero ser tratada. Mas tem pais hoje em dia que são totalmente diferentes. Passam assim no meio da rua, vê um mendigo, fala pra criança se afastar, pra criança que aquilo ali é normal, pra não ajudar, entendeu? Ah, se afasta, meu filho, vai que tem doença, sei lá, entendeu? Não é assim. Nas nossas crianças de hoje em dia, a gente tem que ensinar a ter amor ao próximo, a olhar aquilo ali como uma coisa normal. Tipo assim, tá passando um casal homossexual, vou muito pedir pro meu filho se afastar, não ver porque é errado. Sendo que se passar um casal hétero, eles nem ligam, entendeu? Qual é a diferença? Tá aí o preconceito. Se eu acho normal um casal hétero se beijando no meio da rua, ficando abraçado, eu não tenho problema nenhum, mas se eu vejo um casal homossexual, eu acho problema? Cadê? Entendeu? É aí que tá o preconceito. A pessoa fala que respeita, mas respeita é você saber que não é o seu mundo ali. Que você não tá numa bolha, que o Brasil, o país, o mundo é um lugar de todos, e todos têm que viver como quiserem. Entendeu? É verdade. As pessoas julgam muito sem nem saber se é certo ou se é errado. Exatamente. E a gente tirando isso da cabeça das pessoas, das crianças, a partir de agora, vão crescer e serem adultos melhores. Eu acho É verdade. Aí também entra tanto o assunto também de violência contra a mulher, de machismo. Desculpa, gente, a internet caiu, mas vocês continuaram aí na aula muito bem, viu? Eu peguei a internet voltou, mas pode continuar. Eu vi alguém falando assim sobre a violência contra a mulher. Desculpa, viu? A internet caiu. Pode falar. Então, eu acredito que tanto o machismo quanto a violência contra a mulher, feminicídio, feminicídio e machismo vem tudo daí, né? Do machismo, então. Aí, eu acredito que desde os tempos passados, nossos avós, eu mesmo, vou falar a verdade, eu tenho uma avó que ela é machista. E que, tipo, não tem como mudar isso da cabeça dos nossos avós
hoje em dia, porque eles já criaram isso desde quando eles eram crianças, entendeu? E, infelizmente, vai ser uma questão que eles vão levar para a vida. A gente pode falar, não concordo com isso, acho errado, é minha vida, eu acho que é certo. Mas sempre respeitar e escutar, né, os conselhos e tudo mais. Só que, como a gente já tem nossa opinião formada, a gente tem que levar isso à frente e falando para as pessoas que também não têm. Eu acho que muitos meninos viram homens machistas e que nem reconhecem por causa da criação. Entendeu? Então, eu acho que se a gente ensinar mais, por exemplo, no caso, vocês o que eu entendi que tá acontecendo. Só um instante, só complementando aqui o que a Letícia disse. Realmente, o preconceito, a gente não nasce com preconceito. A gente é ensinado a ser preconceituoso, racista, homofóbico, etc. E eu acho que a gente tem muitas pessoas mais velhas que não aceitam a nossa voz, não aceitam que a gente tenha voz para falar sobre certas coisas. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, porque a gente não vai abrir a cabeça de ninguém e enfiar dentro os nossos princípios, entendeu? Essas coisas certas de que a gente acredita. Então a gente tem que fazer a nossa parte e torcer para que eles mudem, para que eles escutem. A gente tem que dar exemplo e mostrar. Tem que falar também, tipo, olha, eu não acho isso certo e dar motivos inteligentes e coerentes para a pessoa. Ô, Letícia, isso, Letícia, seu porque não adianta mas assim, eu entendi. Olha, eu vou citar aqui só um exemplo porque a Letícia falou que tem que dar exemplos inteligentes. Às vezes, por exemplo, por eu ser uma mulher, homens não vão, por eu ser uma mulher jovem, homens não vão escutar. Muitas das vezes. E quando é um homem que entende disso e que fala, eles provavelmente irão escutar. Às vezes o homem nem fala e mesmo assim eles escutam, né? É incrível. Sim. Eu vi esses dias um assunto sobre o aborto e era um homem falando que... Porque mulheres falam disso sempre e ninguém quer escutar, ninguém aprova essa lei e todo mundo tem algo contra. Eu vi um homem falando e ele disse que enquanto forem mulheres pobres morrendo, ninguém vai ligar, mas quando for a mulher de um deputado, ou então a filha de um deputado, se fosse, né? Porque tem médicos que fazem para elas pagando, médicos formados nisso. E se fossem essas mulheres que morressem, já teria mudado, mas como são mulheres pobres, não muda. Exatamente, e daí vem o machismo também. Como vocês viram, não sei se vocês estão acompanhando, aquele caso daquela criança, que ela foi estuprada há 6 anos pelo próprio tio. Ela começou a ser estuprada com 4 anos de idade. Imagina você com 4 anos de idade ter uma vida sexual ativa, entre aspas, com seu próprio tio e avô, porque a avó dela falou que sabia. E forçada, né? Porque a criança, obviamente, não queria. Porque ela provavelmente nem sabia o que era aquilo. Então, que ela Com certeza. Concordo com vocês. Me desculpe porque a minha internet está só caindo. Aí, ok. Concordo com vocês. Não lembro o que é Sarah Winter, eu acho o nome dela. Fez um pronunciamento na rede social dela, falando que a menina ia fazer um aborto, porque a menina com 10 anos de idade, grávida do próprio abusador, entendeu? E ela poderia fazer o aborto porque é pela lei que em casos de estupro, você pode fazer um aborto. Se ela não fizesse esse aborto, ela teria risco de vida, porque o corpo dela nem está formado para ter uma criança, entendeu? Então, quando ela fosse parir a criança, provavelmente ela, com certeza, ela poderia morrer. Aí, ok. Aí essa Sarah Winter foi lá e comentou na rede social dela que achou isso eu fazer um aborto na menina, porque o feto não tinha nada a ver. Aí, ok, foram vários cristãos, vários evangélicos fanáticos religiosos, porque eu não vou falar de todos, porque
a maioria é verdadeiramente, de verdade, né? Pregam a palavra de Jesus, mas tem aqueles que realmente abominam e por isso são tão mal vistos pela população. Foram lá ficar chamando a menina de 10 anos, lembrando que ela tem 10 anos, foi estuprada, chamaram ela de assassina. Mas o quê? Esqueceram o abusador todo. Acho que chamaram um médico, não, Letícia? Desculpa me interromper, de assassino. Ela tinha 6 anos, Letícia. Não, ela tinha 6 anos, mas ela foi abusada desde os 6 anos até os 10. Ela tem 10 agora. Ela foi abusada há 4 anos. É isso, ela tem 10 anos agora, entendeu? Só que ela foi... Você iniciou falando que ela tinha 4 anos, aí eu quis fazer essa correção, que o Vilmar também colocou nos comentários. Não percebi. Enfim, mas só foi pra falar mesmo que esqueceram totalmente do estuprador e lembraram só da vítima. Isso é o machismo na nossa sociedade hoje. Letícia, eu não ouvi a sua colocação que você falou toda, por causa que a internet caiu, e quando eu entrei de novo, eu não ouvi o que você falou todo, mas o que você falou, o que eu entendi, falou muito bem, e com certeza, muitas vezes a pessoa acha que a pessoa tem preconceito só racial, de pele, do físico, da cabeça, e não é. Tem vários tipos de preconceito, né? Tem vários tipos de preconceito. E eu já estou vendo aqui que o meu tempo já terminou. Então, foi um prazer ficar com vocês. Estão esperando você lá. Bora, Alain! Desculpe por a internet ter caído e agora fica com o meu colega Alain, viu? Fica aí, que vai dar certo, se Deus quiser. Boa noite, com pessoal. você, Como é que vocês estão? Obrigado, Lúcia. Boa noite a todos vocês. Que bom a gente estar aqui discutindo. Como é que vocês estão, Yaponira? Boa noite, tudo bom? Saudade de vocês, minha gente. Né? E as novidades? Alan, posso só complementar em menos de 1 minuto uma coisinha que eu falei errada? Não errada, mas... Pode. Então, gente, eu só queria falar que eu não abomino, tá, a igreja evangélica de jeito nenhum. Eu sou evangélica também. Só quis falar naquele caso que eu achei horrível e que nem todos são assim. E eles realmente mostram uma coisa que a igreja não prega, entendeu? É isso, gente. Boa noite. Boa noite, Alan. Cabo Arrochado. Boa noite, meu povo. Como é que vocês estão? Estão bem? Só de boa. Vamos, Alan, que a gente tá querendo mais debate. Alan, só desejar uma boa aula para você aí, cara. E que Deus abençoe. Obrigado, Vilmar. Vocês estão conseguindo me escutar bem e estão visualizando bem aí? Sim. O slide? Sim. Né? Então, minha gente, para matar a saudade, um pouquinho de filosofia, nós vamos ter que fazer uma revisão e apresentação do conteúdo novo ao mesmo tempo. Né? Nós vamos estar, além de revisar algumas coisas que está há muito tempo sem aula de filosofia, né? Nós estamos desde março sem aula ao vivo, específica para vocês do primeiro ano, e para a gente poder introduzir isso, eu tenho que fazer algum resgate de uns conhecimentos advindos das nossas primeiras aulas. Para vocês terem por base, eu coloquei no grupo dos que é aqui da sede, eu queria mandar um abraço carinhoso para cada um de vocês do primeiro A, B e C, e também os alunos aí do anexo que estão aí com a gente, que os não conhecem tão bem em sala de aula, a gente pode se conhecer da rua, né? Mas de sala de aula ainda não, que hoje nós vamos estar entrando no capítulo 9 do livro de filosofia, a busca da verdade, desde a antiguidade até a idade média, a idade medieval. Né? A gente vai
estar fazendo essa leiturazinha aí, que desde já eu indico que vocês todos possam ler o capítulo 9, a partir da página 104. Seria o exercício da semana, era vocês fazerem uma leitura, para vocês poderem se apropriar um pouco de tudo isso que está lá, né? Então, vamos revisar umas coisas. O que é filosofia? Né? Filosofia pode ser entendida, na sua essência, como desenvolvimento do pensamento racional. Né? A gente pode se lembrar disso. A palavra filosofia vem de philos, né, que todos já sabem, que é amizade, e sofia, que significa saber ou sabedoria. O filósofo racional vai substituindo gradualmente o saber mítico, dogmático, né, pelo conhecimento mais substancial. Os princípios básicos da filosofia, a arque, né, que é arque? Vocês não viram ainda, isso já é coisa nova, olha aí, ó. Arque seria o princípio formador de tudo, o princípio mais embrionário, mais inicial que possa existir de tudo. E também o outro princípio básico, a metafísica. Né, o mundo natural, o mundo que nós vivemos, aquele aprendido pelos sentidos. Então, com isso, nós relembramos também que o primeiro filósofo foi Tales de Mileto, teria sido, de acordo com a tradição, o primeiro filósofo, defendia que tudo era feito da água. Antes, os pré-socráticos, né, antes de Sócrates, nós temos também aqueles chamados de pré-socrático, dedicados especialmente ao entendimento sobre a física, ou seja, do mundo natural e de sua origem. Vamos aí rapidamente, na velocidade da luz, revisar alguns pré-socráticos e o que eles afirmavam. Tales de Mileto, a origem de tudo era o quê? A água. Heráclito de Éfeso, tudo está em movimento. Parmênides de Eleia, tudo é uno e estático. Empédocles, Demócrito e Leucipo, eles são da escola atomista, né? Então, os sofistas, enquanto os pré-socráticos preocupavam-se especialmente com a física do mundo natural, da onde tudo vinha, a origem do cosmos, do universo, da onde foi que a gente veio, como é que tudo isso aconteceu. Exatamente Arqueus, princípio formador de tudo, os sofistas preocupam-se do nomos, né? Aquilo que vem do homem. Olha que coisa interessante. E também a democracia ateniense consolidou o homem no centro de tudo. Vocês se lembram, lá na primeira semana, quando eu dizia o conhecimento filosófico era subdividido em períodos, filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. Dentro dessa divisão, podemos dizer que o conhecimento era cosmocêntrico, antropocêntrico, teocêntrico, cosmocêntrico, né? Então, essa subdivisão está aí. Desde a filosofia antiga, logo após a experiência cosmocêntrica trazida pelos filósofos pré-socráticos, já os sofistas, eles já são considerados antropocêntricos. O que era isso? O homem como centro da preocupação do pensamento deles. O regime de governo ateniense também abriu o caminho para o conhecimento dos sofistas. Mas o que eram? Os sofistas em si refutavam o termo filósofo. Sua relação com o saber, ou seja, com a sofia, não era de paixão, mas de utilidade, ou mesmo, podemos dizer, de conveniência. Seu grande objetivo não era afirmar algo, mas fazer com que os outros concordassem com seus argumentos. Essa era a preocupação. As prioridades dos sofistas, identificados como os primeiros cidadãos responsáveis por educar outros cidadãos, relativizavam-se
o conhecimento não acreditando no conhecimento absoluto. Davam importância maior à opinião, à doxa, né? E não à verdade, aquilo que, do termo grego, nós a chamamos de aletheia, né? Com isso, Protágoras e Abdera, e Górgias e Leontine. Protágoras, para ele, as impressões de cada homem sobre o mundo eram também verdadeiras. Não era que um dizia uma verdade e o outro uma mentira, não. Cada um tinha as suas verdades. Cada um tinha a sua visão. Caracterizava-se a ideia de physis, homem à medida de todas as coisas para Protágoras. Já Górgias, de Leontine, buscou contestar a validade da filosofia e sua busca pela verdade. Olha aí que desafio grande, né? Mas aí se chega em uma das principais colunas da filosofia antiga, em Sócrates. Qual era o grande lema de Sócrates? Primeira coisa, conhece-te a ti mesmo. Na busca de conhecer a ti, você conhecerá tudo. Nem é obrigado a olhar para dentro primeiro. Também o sofismo e a democracia. Para Sócrates, o sofismo iria conduzir a democracia para o abismo. Foi forte crítico dos sofistas, acusando de estarem preocupados apenas em vencer disputa verbal, em falar bem, em retórica. Tenta fazer o universo sofistas, ou seja, possibilitar que a verdade, a aletheia, supera-se a opinião, né? Supera-se a doxa. Conhece-te a ti mesmo. A missão socrática era revelar a verdade através da discussão filosófica. A argumentação socrática levou ao choque com os mandatários atenienses. Né? Olha lá, lembra do que eu disse agora há pouco, a questão do dono da verdade. A verdade absoluta, né? O método socrático, existe dois caminhos a tomar. Primeiro, a maiêutica, levar ao parto das ideias, o nascimento do conhecimento. Se lembra quando a gente pesquisava lá a questão da biografia de Sócrates, que dizia que ele era filho de uma parteira, e ele também se autotitulava parteiro, por ser filho de parteira, mas só que ele fazia parir ideias. Ele se considerava um parteiro como filósofo, porque era ele que possibilitava que os outros também parissem novas ideias. E a segunda era a ironia, guiar a conversa de modo que o interlocutor perceba, através das contradições de seus argumentos, a sua ignorância. Olha aí um tema interessante. O Sócrates, suicídio e questão de Platão. Né? Vocês também se lembram, isso eu estou passando bem rapidamente mesmo, que tudo isso a gente já viu em sala de aula. Sócrates foi acusado de ameaçar as cidades com suas ideias, né? Introduzir novos deuses e corromper a juventude. É condenado ao suicídio por administração de cicuta, um veneno poderosíssimo. Até a execução da pena reflete sobre a morte, chegando à conclusão de que não é má, mas desejada, pois acreditava ele na imortalidade. Até que se chegou aí o grande pensamento platônico, né? O mundo das ideias, a dialética de Platão e assim sucessivamente. A solução de um problema. Platão conseguiu resolver o problema existente entre o pensamento de Heráclito de Parmênides. Né? O Heráclito de Parmênides. Para Heráclito, tudo muda, tudo flui. Para Parmênides, tudo está imóvel. O ser ou é, ou o ser não é. Não existiria uma transitoriedade. O mundo ideal que a gente vive sonhando. Quem quer ser feliz? Todo mundo. Quem quer viver num mundo perfeito, sem corrupção, sem desigualdade, sem ninguém ser melhor do que ninguém, sem ninguém mandar em ninguém, sem ninguém ser superior em ninguém, todo mundo vivendo na paz e amor, com dinheiro no bolso e com saúde. Eita, mundo ideal, né? Platão usou da dialética para resolver o problema da contradição entre Heráclito e Parmênides. Platão voltou seu pensamento para o homem. Para ele, as ideias de Heráclito
seriam verdadeiras no mundo sensível, onde tudo tende a mudar constantemente. Ele encontrava também correção no pensamento de Parmênides, não no mundo sensível, mas no mundo ideal. Perdão por eu ir rápido, gente, mas daqui a pouquinho eu abro para a gente conversar um pouquinho. Mas a gente tem que, para não quebrar a linha de pensamento, ir numa sequência por conta da hora, tá bom? E assim o mundo das ideias de Platão, a busca da verdade, conduziria o homem a um caminho pelo qual encontraria as ideias das coisas. As ideias seriam a encarnação da perfeição. O mundo das ideias seria, sim, um mundo perfeito. Então, minha gente, desculpe desiludir vocês, mas Platão já constatou. Um mundo perfeito, do jeito que eu disse, só existe nas nossas ideias, só no nosso pensamento. Na realidade, é impossível. 2 mundos no conhecimento platônico. Um mundo sensível, baseado na realidade sensível, informada pelos nossos sentidos. E o outro, um mundo das ideias, baseado em nossa razão, era, afinal, um mundo inteligível. E aqui eu me detenho. Eita! Eu vou já conversar com vocês, até para a gente ver isso daqui. A caverna de Platão. Eu até minimizei aqui para poder ver vocês. Eu quero ver os rostinhos de vocês e o que vocês estão dizendo. Cadê o chat? Está aqui o chat. Muito bem. Caverna de Platão. Quem se lembra da caverna de Platão, vai dizendo aí no chat, quero ver, né? Quem é que se lembra da caverna de Platão? Muito bem. Caverna de Platão. Meus queridos e minhas queridas, se lembram daquela realidade que a gente já viu lá no comecinho do ano, que existiam os homens sentados em rochas, acorrentados, olhando para o fundo da caverna, onde tudo que eles viam eram sombras. E essas sombras, eles juravam que eram verdades indiscutíveis, que eram uma verdade completamente indiscutível. Porque a visão que ele tinha era exatamente a verdade indiscutível deles. Porque era o único conhecimento que ele tinha. Era aquelas sombras, né? Era aquelas sombras. E nessas sombras, minha gente, um dia, um deles conseguiu se soltar das correntes. E mesmo assustado, aos poucos, com o passar do tempo, ele saiu da caverna. Quando saiu da caverna, após passar aquela cegueira momentânea, que a luz do sol causou ele, que nunca tinha visto o sol, e a visão foi voltando à normalidade, né, após seu olhar se adequar à nova realidade de luz, ele começou a enxergar o mundo e viu que aquele mundo não era simplesmente aquele que ele acreditava até então ser. Olha que coisa interessante, né? Aquele mundo era muito maior do que o que normalmente ele era acostumado a ver, não é? Quantas vezes nós não olhamos para as nossas sombras? Quantas vezes nós não imaginamos que as sombras que nós estamos acostumados a olhar são as verdades indiscutíveis? Que às vezes a gente pensa até que é dono de uma verdade absoluta, mas toda verdade é transitória. Ela é verdade absoluta até que chegue outra verdade. Só existe um conhecimento absoluto que é Deus. O resto não é. Então, olhem para essa imagem aí que eu estou projetando para vocês. Vamos imaginar com outro enfoque essa caverna de Platão. Quanto mais profundo está aqui nessa área, tá vendo o cursor mexendo aí? Lá ao fundo da parede da caverna, onde era projetada as sombras, é a área da ilusão.
é a área da nossa ilusão. Quando nós nos afastamos um pouquinho desse fundo da caverna, que é a nossa área da ilusão, e a gente, mesmo ainda dentro da nossa caverna, nós, ao nos afastarmos um pouquinho, já vamos para a nossa área da crença, o lugar onde nós acreditamos. Depois, já quase na porta da caverna, nós vamos para a área da razão, do conhecimento, do descobrir o novo. E quando nós saímos da caverna, nós vamos para a área da filosofia. O sol externo, que projeta a luz lá no fundo da caverna, que até então era desconhecido, é exatamente o sol. A ideia do bem, a ideia do bom, a ideia da verdade. A luz do sol não encontra além do muro. Não entra além do muro. Porque o muro barra. As nossas crenças barram. A nossa razão barra. E nós precisamos ter consciência quais são as nossas verdades. Né? E continuando, nós saímos então desse mundo da caverna de Platão. E nós vamos para a cidade ideal de Platão, que estaria dividida em grupos. Os artesãos, que seriam os encarregados da produção e sustento da comunidade, questão da alma concupiscente. Depois, os guardiões, que defenderiam a segurança, a alma irracível. E a terceira, que eram os filósofos, a organização e aplicação das leis, a alma racional, aqueles que conduziriam o povo. Né? Com isso, a apologia de Sócrates, da apologia a Sócrates, feita por Platão, contempla a descrição do processo movido por Meleto, né, contra Sócrates, segundo o livro de uma série que mantém Altifron, Citron e Fedon, mas já é hora de nos retirarmos, dizia Platão, eu para morrer e vocês para viverem. Entre vocês e eu, quem está melhor? Isto é, que ninguém sabe, exceto os Zeus. Olha que frase forte, esse transcrito de Sócrates feito por Platão, né? Então, saindo de Platão, de Sócrates, a gente vai para outra coluna, que é exatamente o pensamento aristotélico, lógica, o ser e outros debates. A superação do idealismo platônico se dedicou à superação das ideias de Parmênides e Heráclito, discordando de seu mestre, que defendia o mundo das ideias perfeito e imutável. Aristóteles defendia uma teoria de conhecimento que abraçasse o mundo material. Acreditava que o mundo das ideias era construído por hipóteses sem sustentação lógica. Para Aristóteles, a questão Aristóteles e o ser, né, para o filósofo Estagrita, há uma diversidade de multiplicidade do ser. Para Aristóteles, a verdade que não pode ser negadas os axiomas. Buscou, assim, estabelecer uma lógica formal, dando rigor ao discurso. Nesse sentido, trabalhou fortemente a questão da retórica. O que é a retórica, minha gente? Falar em público, falar bem, né? Com isso, a lógica aristotélica e o silogismo. Aristóteles fez uso de uma estrutura chamada silogismo, composto de uma premissa maior, que era a premissa geral, e uma premissa menor, particular, e uma conclusão, né? Todo homem é mortal. Primeira premissa, premissa geral. A segunda premissa, João é homem. Ok. Aceitei. Se eu aceitei dizer que todo homem é mortal, e que eu estou dizendo que João é homem, então João, consequentemente, por ser homem, e já que todo homem é mortal, João, então, é um ser mortal. Né? Olha que interessante a lógica, né? Então, o ser e o caminho para a sua compreensão não é uno, mas divisível e diferenciado. O que rompe com o pensamento de Parmênides.
e não existiria um mundo inteligível, conforme defendia Platão. Os termos e categorias do ser, né, a substância, aquilo que é em si mesmo, a forma é composta de uma forma, a matéria, né? Categoria, quantidade, ação, paixão, reflexão, lugar, tempo, paixão, estado e etc. Isso que eu estou falando é só para vocês se familiarizarem. Por quê? Porque essa parte de lógica e tudo mais, nós vamos estudar e se debruçar mais especificamente lá no segundo ano. Por aqui, vocês são chamados para poder a gente ter uma noção, uma introdução, para que a gente possa, de fato, se depararmos com essa realidade, né? Então, nós temos que ver também, como vocês vão encontrar lá na página 115 do livro, falando sobre a patrística, sobre a Europa cristianizada, a questão da fé e razão, sobre a teoria da iluminação, né, a escolástica, a questão universais. Nós precisamos ter duas consciências. Quando olhamos para a questão da filosofia medieval, nós encontramos duas correntes principais, a patrística e a escolástica. Quando olhamos para a patrística, nós achamos Santo Agostinho de Hipona. E quando olhamos para Agostinho de Hipona, nós encontramos uma releitura do pensamento da filosofia de Platão. Quando nós olhamos para a escolástica, nós encontramos um rapaz chamado Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino. E Santo Tomás de Aquino ele faz uma releitura da filosofia de Aristóteles. Né? Então, antes da filosofia cristã, no acaso da filosofia grega, emergem duas diferentes correntes. O epicurismo, uma filosofia com vida contemplativa acima da ocupação, das preocupações e das emoções e da vida comum. Viver sem o medo da morte, vencendo esse medo e, assim, alcançando a felicidade. E a outra, além do epicurismo, nós temos o estoicismo, que teve como características o sensacionismo e o atomismo. Com isso, quais são as características, né, como eu já vinha dizendo, da filosofia medieval? No medieval emerge a patrística e a escolástica, como já disse, mas elas buscavam-se uma pacificação na relação entre o racionalismo da filosofia e o dogmatismo religioso. Nesse sentido, surgem campos específicos da filosofia, como também a teologia, que andam muito juntas. Né? Eu, particularmente, sou formado em filosofia e em teologia. E a filosofia sempre é feita primeiro, pelo menos deve ser, para depois de fazer teologia. Para que, ao estudar a luz da fé, você tenha a luz da razão para dar um suporte. E as duas se complementar. Né? Então, com isso, olha o rapaz aí, Santo Agostinho. No seu primeiro, a gente poderia, estou vendo aqui que só falta 1 minuto e você ainda tem uma aula, né? Eu só quero dizer que para Agostinho Deus é tudo. Ele é a própria perfeição. O homem mortal, dominado pelos sentidos, seria capaz de perceber a perfeição divina. O mal seria parte dessa incapacidade sobre o entendimento da divindade. Gente, meia hora passa voando. É uma coisa impressionante. Não dá para a gente fazer muita coisa, não. Mas eu já parei aqui e estou vendo onde a gente está parando aqui no capítulo 9 para a gente continuar na próxima aula, ok? Eu espero que tenha dado para vocês ficarem percebendo e sentindo alguma coisa. Me dá um retorno aí o que vocês aprenderam. Se alguém quiser ligar o microfone, falar uma coisinha nesse último minuto, fiquem à vontade. Estava com saudade de vocês. Alan, se você quiser... Viu, Aponira? Falar só para o Alan que se ele quiser estender a discussão, ouvir mais alguns alunos, a Lucélia está enviando o arquivo para mim ainda, para eu abrir, mas vai dar certo. Já já ela está chegando. Pronto, pois nós vamos ficar conversando aqui até a Lucélia chegar. Viu?
E a Ponira, quero te escutar. Tô aqui, ó, comendo um alfinezinho bem de boa. Ah, fazendo inveja, né? Tá bom, bichinha. Eu quero alfininho, viu, Japonera? Quando você vier, você traga. E a Ponira, tu traga pra mim, mulher, que eu tô com desejo de alfininho. Raíssa e Letícia, eu também quero, viu? Esses dias eu comi alfininho, mas o povo daqui de casa acabou, foi tudo. É que vocês Eu comem lá bem quero pouquinho. alfininho, pelo amor de Deus. Ei, meus amores, e a aula? O que foi que vocês acharam? O que foi que deu para ficar? Ficou claro ou não? Como é que foi? Foi de boa. Foi ótimo, Que deu- Alan, de tudo que você falou. Perfeito. Olha, essa semana sem atividade, ó, só escutando tá show. Maravilhoso. O PIN da minha internet tá quase... Tá mais de 600, o PIN da minha internet tá muito mais. Ô, coisa boa. Eu quero. Quando a esmola é grande, o santo desconfie. Que uma semana sem dever, tu imagina o tamanho depois. Né? Mas é sempre uma alegria poder ver vocês, minha gente. A gente tá junto, mesmo a distante. A gente, sem vocês, a gente fica tristinho, desanimado até para dar aula. Quando a gente vê o rosto de vocês, tudo reanima. Né? A gente E, vendo Alan? vocês. Também Oi, Paulinho. É o Luan hoje. Ei, Alan, você tem alguma dica de literatura para hoje? Eu queria que vocês, se vocês conseguissem ler o capítulo 9, Luan, aí a Ponira fazendo inveja, tá bom, bicho, quem come tudo, não reparte nada, já sabe, né? Ei, Alan, tá vivo! Olha, aí, Luan, além de Parou, ler o Japonera, capítulo parou. 9, se você quiser ler algum livro de Santo Agostinho, é muito bom. Você consegue esse livro em PDF na internet. Tem as confissões, tem várias obras que vocês podem ler. São todas filosofias que vão ajudar vocês a entender um pouco essa época. Principalmente pesquisar sobre a questão de Parmênides, desde os pré-socráticos, ou se dedicar à leitura da escolástica ou da patrística, para a gente ter uma visão mais ampla e conseguir fazer uma discussão mais interessante, né? Ajudou, Luan? E, Alan, mas o Santo Agostinho, a leitura dele é de boa, né? Porque eu fui ler Nietzsche, mas para mim o mundo acabou. Meu Não é amor, gente, não. Nietzsche, até para quem está fazendo faculdade de filosofia, só consegue começar a ler Nietzsche lá na metade da faculdade, depois de botar os pés no chão. Porque ele é bem drástico. Nietzsche vivia numa depressão muito funda e ele, consequentemente, ele vivia angustiado com o mundo. Então, ele começava a debater em questões muito delicadas, né? Então, é muito mais interessante você começar a ler pelos clássicos mais antigos. Nietzsche é moderno, quase contemporâneo, né? Então, é interessante você ler Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Platão, Aristóteles. Tenho vários filósofos. Quando quiser ler um filósofo, me pergunta no PV que eu digo dica para vocês. Não vá, deixe Nietzsche quando você estiver na faculdade. Por enquanto, não. Alan, ok, você já está aí há 5 minutos. Muito obrigado pela aula, pela sua participação, foi ótimo aí. Agradeço. Obrigado, aí. irmão. A turma hoje está ótima, participativa. A Lucélia está na sala, na hora que ela quiser começar, fica à vontade, Lucélia. E para vocês, tchau, tchau. Vou descansar um pouquinho, que foram 3 aulas seguidas. Aí a garganta está arranhando um pouquinho. Tchau, tchau. Opa, pessoal. Boa noite, cansados por aí? Boa noite, Lucélia. Ô, povo lindo do meu coração. Como vai? Como vai todo mundo? Estão bem? Tudo bem. Pois bem. Tudo Pois ótimo. bem, pessoal. Obrigada pela presença. Desculpe o atraso. Tá certo?
Se a internet não der certo, também me desculpe, hoje a internet não está nos melhores dias. Quero dizer que vocês estão fazendo muita falta. Quero parabenizar todos que estão aqui nessa sala, dizer que esse momento realmente está sendo muito difícil para todo mundo, inclusive para mim. Saiba que eu não gosto de dar aula por esses aplicativos. Quem me conhece mais profundamente sabe que eu gosto de dar aula mais presencial, gosto mais de abraçar, de sorrir, mas a gente tem que aproveitar os momentos e saber que tudo tem um propósito, né? Inclusive, para mim, eu acho que essa pandemia ela trouxe muito aprendizado, inclusive sobre como utilizar essas tecnologias, né? Se a gente não pode estar no presencial, vamos aproveitar cada momento que a gente tiver aqui mesmo no online. E eu garanto a vocês, do fundo do meu coração, que com a fé que eu tenho em Deus, a gente já volta. Se Deus quiser, com segurança, com saúde, nós e todos os nossos. E a gente vai aproveitar ainda mais os momentos presentes na sala de aula, por ter passado por esse momento de distância. Vocês são muito importantes na minha vida, né? Dar aula é uma coisa que me realiza muito, principalmente presencial. Mas vamos arrochar aqui no online mesmo, né? Enquanto a gente não pode voltar no presencial. Vocês estão de parabéns, são guerreiros. Desse tanto de aluno online. Incentiva os outros, tá certo? A permanecerem, a permanecer assim como vocês, firme, perdendo o mínimo que a gente pode de conhecimento nessa pandemia, aproveitando cada momento e tudo que os professores, em todas as aulas, hão de falar. Eu queria começar a aula com essa frase aí: não deixe o seu futuro na mão da sorte, nas mãos da sorte. Comece hoje mesmo a estudar e a lutar pelo seu sucesso. Eu já falei em algumas salas no presencial. Vocês estão me escutando bem? Sim. Ótimo. Eu já falei em outras salas, quando eu estava dando aula no presencial, que a pessoa que não sabe aonde quer chegar, ela vai chegar onde a sociedade quiser. Tá certo? Se vocês não souberem aonde vocês querem chegar, vocês vão chegarem nos piores pontos de trabalho, nos salários menores, na casa pior, na pior família, né? Vocês vão chegar, a sociedade, ela vai, claro, escolher os piores lugares para a gente, mas quem escolhe o que eu quero ser, sou eu. Os meus sonhos, eles não têm limite. Quem põe limite nos meus sonhos sou eu e Deus. E mais ninguém. Do de vocês também deve ser assim. Né? Se vocês têm sonhos e metas de ter um bom trabalho, de ganhar um bom salário, de trabalhar num serviço mais leve, de mudar a vida da família de vocês, então vocês estudem. Estudem, porque aí vocês vão alcançar, por mérito de vocês, esse sonho. Agora, se vocês não estudarem, e se contarem só com a sorte, vão ter que ficar felizes, vão ter que se satisfazer com o que a sociedade escolher para você. Tá certo? Então, um abraço e vamos em frente. Pessoal, esse assunto aí, clima, ele está no livro de vocês. Se eu não me engano, é o capítulo 5 ou o capítulo 6. Vocês podem, em casa, claro, como vocês estão, aprofundar mais nesse conteúdo, tá certo? Fazer a leitura, mas eu dei uma vasculhada nele e coloquei o que de mais importante vocês precisam aprender no primeiro ano, que no segundo e no terceiro tem mais aprofundamento sobre esse assunto. Eu vasculhei o livro, fiz um slide com os pontos mais importantes, tá certo? Então, o tema da aula aí é clima. Como vocês estão vendo aí na apresentação, e vamos em frente. É muito comum no dia a dia indagarmos sobre a situação do tempo. Às vezes a gente escuta os nossos pais falar, ou avós, ou colegas: será que vai esfriar?
Será que vai chover? Né? Será como é que está o tempo? Quem mora na região sul, na região sudeste, será que eu devo levar uma roupa de frio, um guarda-chuva? Mas, a propósito, vocês sabem qual a diferença entre tempo e clima? Quando eu pergunto se vai esfriar ou se vai chover, eu me refiro a tempo ou eu me refiro a clima? A situação em que muda durante o dia. Uma hora está frio, uma hora está quente, uma hora está calor, outra hora está chovendo. Quando eu vivo essa situação, quando eu pergunto para algum colega meu, ou para mim mesmo, eu sei do que eu estou falando, eu me refiro a clima ou eu me refiro a tempo? Alguém sabe me responder? Lucélia, eu posso estar errada. Eu acredito que é a clima, sabe? O clima agora tá frio, o clima agora tá quente. Eu acho, não sei. Obrigada pela participação, é muito importante, tá bom? Então, aí no slide que o Vilmar está apresentando, se tiver pequeno, vocês podem até aumentar e tirar as conclusões de vocês e observarem se vocês estão certos ou errados quanto ao pensamento que cada um tem aí na cabeça, mas que não está querendo dizer. Então, tempo, pessoal, representa condições passageiras de um lugar. O tempo, ele muda no espaço, tá certo? Ele muda no espaço e ele muda de acordo com as horas. Ele é uma situação momentânea, uma situação rápida. O clima, claro, é o contrário. O clima, ele é um conjunto de fenômenos também meteorológico, como o tempo. Ele é caracterizado por um estádio médio da atmosfera e da superfície terrestre, com uma diferença. Para definir o clima de uma região, as condições acompanhadas precisam ser observadas pelo menos 30 anos. Então, para ser mais clara, quando eu digo que está frio, será que vai chover? Hoje está mais frio, ontem estava mais quente, será que amanhã vai fazer frio? Isso é tempo. É uma situação momentânea que muda no tempo e no espaço. Tá bom? Muda no tempo em relação a manhã, tarde e noite e muda no espaço. Ceará, São Paulo, Amazonas, muda. Tá certo? O clima é o contrário de tempo. O clima, ele é uma situação distante, uma situação de mais tempo. Para eu poder dizer que o clima semiárido, ele mudou para um clima, sei lá, semiúmido, eu preciso observar essas condições por pelo menos 30 anos. Por exemplo, o clima da região Nordeste, da Catarina, do Ceará, é predominantemente semiárido, né? Em 2 anos mudou esse clima, ficou úmido. Por isso eu posso dizer que o clima da região Nordeste mudou para semiúmido? Não. Eu preciso observar esse clima, se ele vai ter continuidade durante 30 anos. Então, tempo é uma situação rápida e momentânea, clima é o contrário. Não muda rapidamente. Precisa ser observado pelo menos por 30 anos. Alguma dúvida? Nenhuma. Só uma coisa, entenderam a diferença entre tempo e clima? Lucélia, então como eu dei um exemplozinho ali nos comentários, clima é como se fosse de região, por exemplo, de anos mesmo, como você explicou. E aqui o Ceará é quente, faz calor. Isso é porque já tem anos que é assim, então todo mundo sabe que aqui é quente. Mas o clima, agora deu um ventinho, de noite tá frio, agora tá calor. Isso é o clima, mas... não mudou o clima, mudou o tempo. Isso, mas o clima é o período que ele é quente. Semiárido. Tipo... Isso. Entendi. O que eu quero que vocês entendam é que uma pessoa leiga, ela pode dizer, o clima hoje de manhã mudou. Não mudou o clima. Para vocês que hoje são alunos que estão aprendendo, mudou o tempo. Porque eu estou tremendo.
Tá bom? Pois é, pronto. Quando vocês escutarem alguém dizendo o clima hoje mudou, você diz, não, mudou o tempo. O clima ele precisa ser observado 30 anos para ele poder mudar. Entendido? Sim. Gente, entendi agora. Acho que eu ia falar errado o resto da minha vida. Claro, você nunca tinha estudado isso, né? Mas agora não vai mais falar. Graças a Deus. Eu nunca vi isso. Passa o slide aí, Vilmar. Isso. Ótimo. É comum no dia... isso aqui eu já falei, né? É esse aqui. Quando afirmarmos hoje, o dia está quente e úmido, olha o que nós estávamos falando. Eu estou me referindo ao tempo. Quando eu digo que hoje está frio, que hoje está quente, que hoje está úmido, nós estamos nos referindo a tempo. E quando ouvimos alguém dizer o noroeste da Amazônia é quente e úmido o ano inteiro, aí sim, essa pessoa ela está falando de clima. Tá bom? Posso passar? Passa para o próximo, Vilmar. Opa, esse. Pode continuar, gente? Tá escutando bem? Estão escutando bem? Tá ótimo, Lucélia. Pode continuar. Continuando. Se liga aí, galera. Cada lugar ou cada região tem seu clima próprio. Em outra aula, eu vou explicar para vocês os principais climas e aonde é que eles estão distribuídos no Brasil e no mundo. Tá bom? Entendam que cada região no Brasil e no mundo tem um clima específico. O semiárido, o semiúmido e os demais. Por exemplo, a cidade de Rio de Janeiro, ela tem um clima diferente de Moscou, a capital da Rússia. Por quê? Porque cada um desses lugares apresentam conjuntos distintos, apresentam fatores que fazem com que o clima seja diferente. Depois vocês vão ver quais são os fatores que vão determinar por que um lugar é mais frio, um lugar é mais quente, um lugar é mais úmido, um é mais árido, um é subtropical. Isso tem fatores. Por que é que a Amazônia é úmido? Por que é que o Nordeste é semiárido? Por que é que a região sul é subtropical? Existem fatores. E quais são esses fatores, professora? Como é que é determinado o clima de um lugar? Leva em conta o quê? Está grifado aí no marca-texto. A latitude. Não sei se vocês estão lembrados. Altitude, massa de ar, se fica perto do continente, se é maritimidade, se o lugar fica perto de correntes marítimas, como é o relevo, se é íngreme ou de planície, o tipo de vegetação, se esse lugar é muito urbanizado. Esses são os fatores que vão determinar como é o clima de uma região. Por exemplo, a latitude. A latitude é a distância de qualquer ponto na superfície terrestre para a linha do Equador. Quanto mais próxima à linha do Equador, mais recebe incidência solar, mais quente. Altitude, olha para não confundir altitude com longitude. Eu não estou falando de longitude. Eu estou falando de latitude e de altitude. Tá certo? Quanto mais alto é o lugar, mais frio. Pronto. Catarina não é mais frio que a Copiara? Porque é mais alto. Entenderam? Se essa região ela fica predominantemente no continente, ou se tem grande presença da maritimidade, se fica no litoral. Por exemplo, Fortaleza, cidade litorânea, Goiás, continental. Entenderam a diferença? Se tem a interferência das correntes marítimas,
Se o relevo, ele é de montanha ou não, se é um relevo, quero dizer, de planície. Se tem vegetação, no caso da Amazônia, se não tem, e se tem grandes prédios, se é muito urbanizada. Então, revisando, precisam saber a diferença entre clima e tempo, que eu já expliquei, que o tempo, ele muda de um lugar para o outro, o clima muda de um lugar para o outro, levando em consideração fatores como latitude, altitude, massa de ar, continentalidade, maritimidade, correntes marítimas, relevo, vegetação e urbanização. E mais alguns outros. Continuando. Tá indo muito rápido? Não, Lucélia, tá bom. Pronto. Vamos para o próximo. Aqui. Aqui. Isso eu já expliquei. Quais são os fatores que influenciam o clima. Aí aqui tem os exemplos. Aqui é a latitude. Vejam, pessoal, que aí tem o globo terrestre, tá certo? A linha do Equador que divide esse globo. Vejam que essa região em amarelo, ela é chamada de zona quente ou intertropical. Quanto mais próximo da linha do Equador o lugar estiver, mais quente o clima, tá bom? Quanto mais se afasta da linha do Equador, mais frio. Observe no slide que tem zona fria do norte, né? Que é chamada de zona polar. Aí o clima é frio, só pode. Só que entre o clima quente e o clima frio, existe o clima da zona temperada, que é em verde. Um queima demais, o outro não queima nada e o outro está no tempero, nem é quente nem é frio. Tá certo? Aí são as zonas climáticas. Intertropical, porque fica entre os trópicos. Intertropical é porque fica no meio, entre o trópico de Câncer e o de Capricórnio. Todo mundo que está nesse amarelo aí, próximo do Equador, é muito quente. Aí vai para a outra, que é a zona temperada. Essa em verde. Essa daí é bem temperadinha, viu? Ela nem é quente, nem é fria. Aí lá nos polos tem a zona fria. Aí só tem o polo norte. Mais abaixo aqui tem o polo sul. Tá certo? Que é a zona polar ártica e a zona polar antártica. Entenderam a importância da latitude para a determinação do clima de qualquer região? O Brasil, ele tem clima tropical, por isso que a gente diz que eu moro num país tropical, abençoado por Deus, porque ele fica quase que totalmente, minha gente, mesmo no meio aí da linha do Equador. O Brasil, ele é cortado por esses trópicos aí, de Câncer ou de Capricórnio. Tá difícil, minha gente, o assunto? Assim, eu, na minha opinião, tô achando fácil, porque eu sempre tive uma facilidade em entender sobre esses assuntos. Certo. E os demais? Lucélia, é ótimo, mas se você depois dar o slide pra gente no grupo, vai ser melhor. Eu prefiro ler assim, sabe? Mas tá ótima a explicação, pra entender. Eu vou colocar, tá bom, meu amor? Pronto, tá Vou perfeito. colocar. Lucélia, Tá? Lucélia, você Oi. pode falar novamente sobre latitude e longitude? Que eu perdi aqui um pouco. Posso? Também quero. Posso. Veja, eu não estou falando nesse momento em longitude. Eu estou falando nos fatores que influenciam para determinar o clima de uma região. A longitude, ela não tem importância nesse momento. Eu estou falando de latitude e altitude, de altura. Mas se você quiser saber a diferença entre latitude e longitude, eu também posso explicar. Pronto, é isso mesmo. Latitude é essas linhazinhas deitadas no nosso popular. Elas são chamadas de paralelos. São deitadas, né? Uma pessoa, quando ela está deitada, ela está como? Paralela à outra. Latitude
É qualquer distância, é a distância de um ponto qualquer para a linha do Equador. Para o paralelo, o principal paralelo é do Equador. Se você observar nesse globozinho aí, tem só 3 linhas, né? Mas podia ter várias. A latitude é a distância, né, de qualquer ponto da superfície terrestre para a linha do Equador. Né? Elas são deitadinhas, são chamadas de paralelo. E o principal paralelo é o paralelo do Equador. Ele mede 0 graus. Tá bom? E longitude? Longitude não tem aí, porque não estava falando de longitude nessa aula. Longitude são aquelas linhazinhas em pé. Né? E o principal é o meridiano de Greenwich. Aí o que é longitude? É qualquer distância de qualquer ponto da superfície terrestre para o meridiano de Greenwich. Latitude, a linhazinha deitada, refere a qualquer distância de um ponto para a linha do Equador. Longitude, as linhazinhas em pé, são chamadas de meridianos, as deitadas paralelas, as em pé meridianos. O principal meridiano de Greenwich, e é qualquer a distância de qualquer ponto até o meridiano de Greenwich. Tudo bem ou não? Certo, Lucélia, esclareceu bastante. Depois Deu vocês certo, podem olhar Lucélia. até na Só internet. que eu vou decorar com linhas linhas em pé e deitada. Deu para entender. Deu? A linhazinha deitada é o paralelo, o principal paralelo, linha do Equador. A linhazinha em pé é o meridiano, principal meridiano de Greenwich. Tá certo? Aí tem meridiano a leste e a oeste. E a linha do Equador tem a norte e a sul. Tá bom? Certo. Se fosse no presencial, eu ia fazer um desenho e ia explicar melhor. Mas vocês podem ver as aulas na internet, alguma videoaula sobre isso. E altitude é altura. Vocês entendem, não é? A altura que qualquer região fica do nível do mar. Entendeu? Altitude se refere ao nível do mar. Por exemplo, a Copiara, com certeza, ela está muito a nível do mar, mais a nível do mar do que Catarina. Entenderam? E quanto mais alto, mais frio o lugar. E o ar mais rarefeito. E quanto mais baixo, mais quente. Tá bom? A Copiara é mais alto que Catarina? A Copiara é mais baixo. Ah, tá, entendi. Em relação ao nível do mar. Tá bom? Pessoal, vocês gostaram da aula? Sim, muito Sim. bom. Foi ótimo. Arrasou. Porque já acabou o tempo, passa ligeiro demais. Eu sabia que meia hora de aula não dava pra nada, minha gente. Passa ligeiro demais. Não, mas foi ótima aula, Lucélia. Sério. Minha gente, passa rápido demais, né? Já são 8 horas. Lembre que na próxima aula a gente vai continuar. Vamos continuar de latitude, dessa imagem aí. Obrigada, tá bom? Pela participação, pela paciência. Desculpem aí se não fui como vocês imaginavam. Foi Tá? ótimo. Perfeito. Não é um assunto, não, é um assunto meio chatinho, né? Maravilhoso, Lucélia. A gente que agradece. Porque esse assunto é um assunto... Pessoal, muito obrigado. É um assunto meio Pode falar, chatinho, Lucélia. né? É um assunto meio chatinho, mas a gente vai devagarzinho, a gente vai devagarinho, porque é muito difícil de entender sem ser no presencial. Vocês são guerreiros. É isso aí, pessoal. Boa noite. A gente se encontra mais, se Deus quiser, novamente aqui para mais aula. Beijo. Amém. Beijo, beijo, beijo. Pode mandar o alfinim, viu, Yaponira? Eu quero, viu, Brina? Venha não. Queremos. E pessoal, amanhã a Yaponira vai sortear um alfinim para todo mundo.
E Apônia, você não entra na minha casa se você não trouxer esse alfinim pra mim. Tô falando sério. Ei, Branca, eu vou ter que sair, macho. Eu vou ali, eu vou um esquema. Todo mundo em casa, dentro de casa. Que negócio de esquema. Eu vou um esquema, Mali, eu vou um esquema. Sendo besta. Ô, Vanille, você pega o corona. Pessoal, boa noite. Não, Deus...